Antes de tudo, uma errata. No último vídeo, que foi do meu top 7 de Sonic na Nintendo, eu disse que precisava pegar Rank S em todas as fases do Sonic Adventure 2 para poder liberar Green Hill. Não é isso. É Rank A. O Rank S só foi implementado em Sonic Rush. Agora, seguindo com a programação normal. A gente sabe que colecionar jogos é muito caro mesmo. Mas tem alguns jogos clássicos que estão valendo um rim e outros modernos que estão valendo 2 rins. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 7 jogos que estão valendo um preço muito absurdo no mercado. Meu nome é Guilherme Castro e você está no Triplo N, onde você tem 3 vezes mais conteúdo e 3 vezes mais Nintendo. Roda a vinheta. Antes de qualquer coisa, vamos deixar isso claro. Eu estou usando eBay para ver o preço dos jogos, então o preço que aparecer deles aqui é o preço deles convertido de dólar para real ou de euro para real, de acordo com a cotação do site, tá bom? E em casos específicos para o Brasil, eu estou usando o Mercado Livre. O primeiro jogo a aparecer nessa lista é uma aventura do robozinho azul da Capcom, sendo mais específico, Mega Man X3 do Super Nintendo. Eu o achei completo na caixa com a bandejinha, com uma HQ e o manual por R$ 1.875, ou $350. Ele foi lançado em 95 para o Super Nintendo já no fim da sua vida útil, e mesmo na época o jogo já era caro, ele era $74 lá nos Estados Unidos. O motivo desse preço mais alto? Ele foi lançado já no fim da vida útil do Super Nintendo. A Capcom já não se importava mais com jogos 16 bits, estava totalmente focada nos 32 bits do PlayStation. E o que ela começou a fazer? Começou a reduzir as tiragens de jogos do Super Nintendo, então ele foi um jogo de tiragem bem baixa. Depois disso, ela lançou um port do Mega Man X3 para PlayStation 1 e Sega Saturn, mas esse port não conseguiu chegar nos Estados Unidos. Ele ficou só no Japão e na Europa. Então, a única forma de jogar uma versão 32 bits do Mega Man X3 é jogando a versão de PC. Então, além de caro, Mega Man X3 do Super Nintendo sempre foi um jogo muito difícil de encontrar. E muito difícil de jogar uma versão 32 bits dele ou até 16 bits, porque a 16 bits é rara e a 32 bits só tem para PC aqui. Se você tem interesse em jogar esse jogo, você pode comprar Mega Man X Legacy Collection 1, que está em todos os consoles, ou comprar o cartucho do jogo, que está aqui embaixo no link na descrição do eBay. O próximo jogo é um clássico da Rare para Nintendo 64. Um jogo cheio de referências adultonas, que acabou sendo um grande sucesso do fim da vida dele. Estamos falando de Conker's Bad Fur Day. Esse jogo já está um pouquinho mais barato que o anterior, ele está apenas R$ 1.527, ou $285, isso lá no eBay. Curiosamente, o jogo que eu achei lá, por esse preço, ele está sem a caixa, ele só está o jogo, os encartes, guias e manual. Naquela época, os jogos ainda tinham manual, vocês lembram? Um dos motivos da raridade desse jogo, na verdade, é o fato de ele ser de um cartucho de 64 MB, não um cartucho de 32 MB, que era o padrão do 64. Isso é o dobro da capacidade, e os únicos jogos que usaram esse tipo de cartucho foram Resident Evil 2, que é aquele grande milagre de compressão que a Capcom fez, e o Pokémon Stadium 2, que é da própria Nintendo. O jogo foi lançado no fim da vida comercial do Nintendo 64. O PlayStation 2 já estavam rolando, também estava rolando o Dreamcast, e ele foi o último jogo da Rare para ele. Então ele acabou tendo vendas mais baixas porque as pessoas não tinham mais interesse em comprar jogos para o 64 e se tornou um jogo mais raro. E esse jogo também teve uma classificação indicativa para maiores de 16M. Meu Deus! E esse jogo também teve uma classificação indicativa para maiores de 16 anos, a famosa indicação M da ESRB, o que fez com que ele tivesse uma publicidade um pouco mais acanhada e que também afetou as vendas. Mas, finalizando, Conker's Bad Fur Day é um jogo muito querido da Rare, que hoje em dia é muito difícil de você achar um cartucho dele para o 64. Se você está interessado só em jogar esse jogo, o que você pode fazer? Ele está no Rare Replay do Xbox One, e além disso, ele também tem um remake para Xbox 360 que você pode jogar no One e nos novos Xbox Series, já que eles têm todos retrocompatibilidade total. Mas se você quer o cartucho, tadã! O link está aqui na descrição, é só olhar aqui embaixo. E agora a gente vai falar de um jogo de um console que tudo quanto é game é muito caro e tudo quanto é game é muito raro.
E o jogo é um RPG da SEGA lançado originalmente para o Dreamcast, que recebeu um port para o GameCube, que é esse port que a gente vai falar. Estamos falando de Skies of Arcadia Legends. Skies of Arcadia Legends foi lançado no começo da vida útil do GameCube em 2003. Ele é um port de um jogo de 2000 do Dreamcast. Novamente, esse jogo está mais barato que o anterior, estando apenas R$ 857 ou $160. E pelo que eu vi, o jogo não está nem novo, nem seminovo, nem lacrado. Ele está num estado aceitável. Esse jogo era para ter tido um port para o PlayStation 2 também, só que acabou sendo cancelado. E ele teve uma tiragem extremamente baixa, só foram feitas 220 mil unidades. E ele também não recebeu nenhum tipo de relançamento. Não recebeu lançamento para o Wii, não foi nada para o Wii U, não teve nada para o Virtual Console, ele ficou lá esquecido na biblioteca do GameCube. Sendo que é um jogo realmente bom, um belíssimo JRPG da SEGA, e de alguma forma as pessoas começaram a notar o jogo recentemente. Então, juntando a baixíssima oferta com uma demanda muito alta, o que aconteceu? Os preços dispararam. Skies of Arcadia é um jogo incrível nas duas plataformas no qual ele apareceu, mas hoje em dia ele é muito raro, tanto no GameCube quanto no Dreamcast. Então é muito complicado você jogar ele de meios oficiais, então vamos torcer para que ele ganhe um remake ou um port, quem sabe para as plataformas atuais. Fire Emblem hoje em dia é uma franquia muito querida da Nintendo, a gente não pode negar isso, vendo o gigantesco sucesso que Fire Emblem Three Houses teve. Mas nem sempre foi assim. Já que essa franquia, no começo, ela só era lançada para o Japão e ela era muito popular lá, e eles tinham muito medo de lançá-la no Ocidente. E o jogo do qual a gente vai falar agora é um desses primeiros jogos, que foi Fire Emblem Radiant Dawn. Eu encontrei esse jogo por 150 euros no eBay. Atenção! Não foi $150, foi 150 euros. Ou seja, R$ 966, um pouquinho mais caro que os jogos anteriores. O Radiant Dawn foi um dos primeiros jogos de Fire Emblem lançados no Ocidente, e a tiragem acabou sendo baixa porque eles não sabiam como é que ia ser a recepção do público para esse estilo de jogo. Ele foi lançado em 2007 e ele é a continuação direta do Fire Emblem Dawn of Radiance, que também é um jogo extremamente caro e raro do GameCube. Parte 2, tamo aqui. Só que depois do lançamento do Fire Emblem Awakening e do Fire Emblem Three Houses, a franquia teve um pico de popularidade no Ocidente surreal, fazendo com que os jogos anteriores de Game Boy Advance, DS, GameCube e Wii começassem a ser muito mais procurados. E o jogo vendeu apenas 490 mil cópias. Então, além de ter uma tiragem baixa, ele também teve baixas vendas, o que fez com que o jogo acabasse ficando mais caro e mais raro. Fire Emblem começou a fazer sucesso recentemente, e a única forma oficial de jogar esses jogos é comprando eles para o seu GameCube ou para o seu Wii, podendo rodar eles no seu Wii U. É um jogo muito caro, mas eu tenho certeza que vale a pena jogar. O link para comprar a versão americana dele, que pode rodar em qualquer console que você tenha, porque aqui no Brasil geralmente são vendidas as versões americanas. Tá aqui embaixo na descrição, como todos os outros links. Agora, dando uma pausa no nosso momento de jogos muito caros que a gente vai falir se a gente comprar, eu vou fazer um pedido para você. Deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado toda vez que tiver vídeo novo aqui no Triple N, toda terça e quinta às 7 horas da noite. O próximo jogo é um jogo da franquia de entretenimento mais lucrativa do mundo, do console portátil mais vendido do mundo, os remakes da segunda geração de Pokémon no Nintendo DS, Pokémon Heart Gold e Soul Silver. Dessa vez a gente vai falar diretamente em reais. O jogo está numa média de R$ 700 completo e R$ 500 sem a capa, e ele foi lançado em 2010 para o Nintendo DS. Dessa vez temos alguns outros motivos para ele ser caro além da baixa tiragem. Um dos motivos era o acessório que estava junto com ele, que era o Pokéwalker, que era um medidor de passos que você conseguia alguns mimos para o seu Pokémon, e ele era vendido exclusivamente com esse jogo. Além disso, as pessoas têm uma tendência a não se desfazerem de jogos de Pokémon, o que faz com que os preços acabem ficando um pouco mais altos. E essa tendência aumenta ainda mais com Heart Gold e Soul Silver, que são considerados os melhores jogos da série. E eles não foram relançados no Virtual Console do Wii U, então se você quer jogar esses jogos, só no DS e no 3DS via retrocompatibilidade. Isso fez com que os jogos se tornassem um item de colecionador, e a comunidade de Pokémon é uma comunidade que a gente já sabe que é cheia de colecionadores. Pokémon Heart Gold e Soul Silver são jogos incríveis de Pokémon, são pra mim os melhores jogos da franquia. Se você ainda tem o jogo, volta a jogar. Se você ainda não tem o jogo,
compra, pode comprar mesmo sem o Poké Walker, que vale a pena. Deixo aqui um link do Soul Silver para você comprar ele completo, caso você tenha interesse. Aqui embaixo. E o último jogo dessa lista é para... Nintendo Switch. Um jogo que se tornou uma sensação no ano de 2020, mas que não pegou no Brasil. Mas os motivos vão ser explicados ainda. Um jogo que inovou dentro do seu estilo de jogo, trazendo novas mecânicas e uma nova forma de jogar. Então estamos falando de Mario Kart Live Home Circuit. Esse jogo tem sido encontrado numa média de R$ 1.500 em lojas de todo o Brasil. E ele não consiste só no jogo. Na caixa vem um acessório essencial para ele, um carrinho de Mario Kart com uma câmera, porque é um jogo de realidade aumentada. Você não joga só virtualmente o carrinho, ele sai andando pela sua casa e você faz as pistas dentro da sua casa, como se estivesse numa corrida de carrinhos de controle remoto. A Nintendo não trouxe esse jogo oficialmente para o Brasil, então acabou que a única forma de trazê-lo é por importação. E com o dólar nas alturas, com toda a crise sanitária que estamos passando no mundo, que impede viagens, e os impostos absurdos aqui do Brasil, o jogo acabou ficando extremamente caro. Ele está fazendo um sucesso absurdo, o que faz com que a demanda por ele seja muito mais alta do que a Nintendo consegue suprir, o que faz com que os preços subam. E uma curiosidade, o preço dos jogos lá fora, por exemplo, o Switch é $300, são preços sugeridos. Com o aumento da demanda e a falta de oferta, esses preços podem flutuar, tanto que no ápice da pandemia, o Switch chegou a $500 nos Estados Unidos. Mario Kart Live Home Circuit é um jogo revolucionário, porém ele é extremamente caro de ser jogado. Por exemplo, modo multiplayer. Cada pessoa tem que ter o seu carrinho. Cada carrinho é mais de R$ 1.000. Porém, a ideia de construção de pistas é genial, especialmente levando em conta que essas pistas usam elementos da sua casa. Inclusive, os gatos são os maiores inimigos do jogo. Se você está disposto a pagar esse preço por esse jogo, aqui embaixo tem um link de uma loja confiável que não está me pagando, porém eu vou falar o nome dela mesmo assim, a Trilogy Games. Está aqui embaixo na descrição. Lá você consegue comprar por um belo desconto. E esses jogos foram todos muito caros. Provavelmente para comprar todos eles eu teria que ir à falência porque eu sou apenas um youtuber iniciante. Mas tem uma coisa que é de graça, o conteúdo aqui do Triplo N. Então, para apoiar a gente, deixa um like aqui no vídeo, comenta aqui embaixo quais foram os jogos mais caros que vocês já compraram. E principalmente, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, clica no sininho para ser notificado. Toda terça e quinta, às 7 horas da noite, tem vídeo novo por aqui. Até a próxima, pessoal, e fui!